Eu sou Elton Fezan e você está no Universo Fezânico. Hoje a gente vai discutir fake news. Assim como no filme que eu escolhi para ilustrar o nosso vídeo de hoje, Mera Coincidência, ou em inglês Wag the Dog, abanando o cachorro, eu e você podemos estar sendo vítimas e agressores ao mesmo tempo. Fica com a gente até o final, que hoje o papo é muito sério. E de quebra você ainda vai entender os cuidados que nós devemos ter na hora de criar leis. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui você aprende direito de um jeito simples e que todo mundo consegue entender. Quando dá, né? Sabe por que o cachorro abana o rabo? Porque o cachorro é mais esperto do que a sua cauda. Se a cauda fosse mais esperta do que o cachorro, seria ela que abanaria o cachorro. É desse jeito que começa o filme Mera Coincidência de 1997. It's a pageant, that's what it is. Wag the dog. When the fit hits the shan, somebody's gonna have to stay after school. O filme foi produzido por Barry Levinson. Ele é co-estrelado por Dustin Hoffman e Robert De Niro. Poxa vida, fake news. O filme fala exatamente sobre fake news. No filme, os caras inventam uma guerra totalmente falsa contra a Albânia para poder abafar os escândalos sexuais do presidente. Quem viveu lá para aquela época de 1997 vai perceber que meio que tem uma certa semelhança com a realidade. Oh, jeez. The sexual misconduct occurred inside the Oval Office. With the election only days away, how much will this scandal affect the outcome? Mas o fato é que essa artimanha que eles bolam, essa notícia falsa, muda as eleições de um país, manipula a população, ou seja, fake news. Atualmente, no Congresso Nacional, corre com muita urgência, já foi aprovado no Senado, a PL 2630, que é a tal da lei da fake news. Mas o nome da lei no projeto é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Por aí, vai vendo o que esses caras estão aprontando. É assustador. Já no nome da lei, eu tenho a primeira observação e a primeira crítica. Já vai seguindo no vídeo aí que você vai ver que eu tenho um monte de crítica para essa lei. Na verdade, eu acho que ela deveria ser eliminada e feito outra da maneira correta. Veja só, a lei não é para combater fake news. Fake news é notícias falsas. Então, por que ela está apontando para a internet como um todo? Para toda a internet? Não faz nenhum sentido. Por quê? Na internet você tem entretenimento, humor, música, planilhas de dados, apps, administração de pessoal, você tem sexo. Ou seja, na internet tem de tudo e nem tudo que está na internet é necessariamente notícia. A internet, ela é um espelho do mundo material que vivemos e ao mesmo tempo uma expansão e limitação deste mesmo mundo no âmbito virtual. Confuso, né? Mas o vídeo não é sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que essa tentativa de fazer uma regulamentação da internet como um todo é absurda. Você precisa dar princípios gerais, mas não tentar regulamentar tudo o que acontece nela, como que as pessoas vão agir, porque você não pode regulamentar a vida. Lembrando que a gente já tem, dentro desse âmbito, o Marco Zero da internet. Falando de notícias, também tem lei de imprensa, algumas discussões que ficaram para trás e não foram lembradas no momento de se formular esse projeto de lei. Então, vamos pelo básico. Quem sabe esse vídeo chega em algum parlamentar, em algum deputado, não é? E eles resolvem fazer a coisa do jeito certo. Nós vamos entender o que é notícia, o que é notícia falsa e por que isso é
tão perigoso para a nossa democracia? Notícia é qualquer tipo de informação que apresente um fato novo ou algo novo sobre um fato que já aconteceu. Notícia vem do latim notícia, que é notoriedade, novidade. Suas principais características são texto informativo, dissertativo ou narrativo, relativamente curto, veiculados nos meios de comunicação com fatos reais e do cotidiano. Você vai ver agora no Jornal Nacional. Ou seja, não é qualquer texto, não é qualquer imagem, não é qualquer áudio que é notícia. Uma música, por exemplo, ela pode ser usada para ilustrar uma notícia, mas ela não é a notícia em si. Um filme, você pode dar notícia sobre o filme, mas o filme em si não é uma notícia, é uma obra de arte. E assim por diante. Então, se a gente entender o conceito de notícias, vamos entender também o conceito de mentira. Mentira é uma afirmação ou uma negação falsa feita por alguém que tem consciência desta falsidade ou desconfia dela e que pretende que quem está ouvindo acredite nela como verdadeira. Então, juntando os dois conceitos, para a gente dizer que uma notícia é falsa, a gente precisa de um comunicador consciente, alguém que sabe ou suspeita que aquilo que ele está dizendo é falso, de uma expectativa de verdade. Ou seja, você precisa ter cara de verdade, jeito de verdade, toda uma roupagem de verdade. Uma notícia feita por um programa de humor, vou dar exemplo aqui, o Sensacionalista, que tem toda uma capa de jornalismo, mas as notícias são totalmente absurdas. Ele não está esperando que ninguém ali acredite naquilo como verdade. Ele sabe que aquilo é humor, até pelo próprio nome do veículo, Sensacionalista. Ele sabe que é uma peça de humor. Aqui, para mentira ser considerada mentira, ela tem que ter uma cara, ela tem que estar camuflada, mais ou menos como o lobo em pele de cordeiro. É importante também um objetivo, ou seja, quem está contando esta mentira ou negando uma verdade, que é outra maneira de mentir, ele está fazendo com a intenção de tirar proveito próprio para si, próprio ou para alguém. Ele tem um objetivo. E por fim, nós precisamos de um propagador, um veículo. Aí nós estamos falando da internet, estamos falando do WhatsApp, do Instagram, do YouTube. Aí nós estamos falando do veículo, da ferramenta utilizada para propagar esta notícia falsa. Agora, percebe que a internet, o Instagram, o WhatsApp é só uma ferramenta? A gente precisa muito mais daqueles outros elementos. Pensa comigo, e se o mentiroso resolver imprimir vários jornais com toda aquela cara de seriedade que nós conhecemos e distribuir por mala direta milhões e milhões de exemplares, de porta em porta, ou ele estiver em um local de grande circulação e todo mundo que passa, alguém vai lá entregar, aceita o jornalzinho, e ali tem notícias falsas, difamadoras, coisas que não são verdade, com todos os elementos que a gente já falou. Vai deixar de ser fake news? Lógico que não, continua sendo fake news, porque esse é só o veículo, é só a ferramenta. E se for por TV analógica ou rádio, deixa de ser fake news? Claro que não. Esses são apenas os veículos. Vamos pensar no filme que a gente pegou como exemplo, que fala sobre fake news, a produção de uma fake news. Um assessor de imprensa político, ele contrata um diretor de Hollywood para manipular a imprensa, simulando uma guerra na Albânia.
Cara, eles fazem tudo, desde as filmagens, as bombas, os relatos. Eles começam a criar ali músicas para poder manipular o sentimento, a opinião pública. Ou seja, é uma mentira e ela é feita toda através da televisão. Inclusive, tem um momento neste filme que há uma frase excelente, que eles estão fazendo o trabalho e o personagem do Dustin Hoffman fala assim: não, isso não pode acabar, nós temos que continuar esse trabalho. E o personagem do Robert De Niro responde: não, acabou. Se deu na televisão é porque acabou. Agora a gente precisa de outra coisa. Então percebe que eles criaram fake news numa época que não existia internet, era 1997. A gente não tinha Facebook, a gente não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha mensagens diretas. Já naquela época existia notícia falsa. Ela já estava lá. A questão é a gente perceber o quanto e por quanto tempo estamos sendo manipulados. Eu vou até indicar um documentário meio difícil de assistir, mas ele é muito além de Cidadão Kane. É um documentário brasileiro e vai falar um pouco sobre uma certa eleição de um certo caçador de marajás contra um certo metalúrgico. Muito interessante a gente dar uma olhada sobre essa questão das manipulações. No dia 17, nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Agora acompanha comigo. Crime de estelionato é obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio de engano. Percebeu? O crime de estelionato se encaixa perfeitamente no crime de fake news que se pretende criar. O tipo já está criado, ele já está lá. Qual é a diferença? A diferença é que quando estamos falando de notícia falsa, nós estamos determinando o tipo de estelionato, que é notícia falsa, nós estamos afunilando o tipo e nós estamos também incluindo o quanto no crime, a extensão. A diferença de um tipo para o outro está na escala, no tamanho, na quantidade de pessoas afetadas. Isto porque, quando a fraude é cometida no estelionato que conhecemos, ele é contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. Você determina. Quando nós estamos falando desse tipo de fraude, desse tipo de manipulação da intenção, ou seja, manter alguém em erro, nós estamos colocando sujeitos indeterminados. Além de tudo, além de serem sujeitos indeterminados, você também está afetando as pessoas que não sofreram o golpe. Mesmo quem não acreditou na mentira, mesmo quem não acreditou na fake news, está sujeito aos efeitos deste golpe. Por quê? É um crime contra a democracia, as instituições democráticas. Eu achei que aí foi dentro da Rede Globo. É uma questão tão séria, é uma questão tão problemática num sistema democrático. Por quê? Esse político, esse agente que está promovendo fake news, ele pode usar isto não só para manipular uma eleição, mas ele pode usar para perseguir inimigos políticos, ele pode fazer uma manipulação da opinião pública para aprovar projetos que normalmente não seriam aprovados, ele pode mudar a opinião pública em relação a uma obra, ele pode causar vários estragos que vão não só contra a democracia, mas também contra o bolso do contribuinte. Porque ele está mudando a percepção da verdade. Ele está obtendo um apoio ou ele está obtendo a rejeição de coisas que normalmente as pessoas não apoiariam ou não rejeitariam.
O que elas estão tendo é impressão falsa sobre a verdade. E por que eu acho péssimo o projeto de lei que está correndo no Senado? 2 motivos essenciais. Primeiro, ele não cria o tipo penal, ele não cria nenhum tipo de sanção, ele não cria nenhum tipo de penalidade para quem comete esse estelionato coletivo. E segundo, ele aponta para o lado errado. Ele tenta criar pequenos procedimentos e normas que vão limitar o uso da internet em si. Porque ele está apontando para a ferramenta, criando vários entraves na ferramenta e não punindo a conduta do agente, o mau uso da ferramenta. Olha, no artigo 3º do projeto de lei, ele vem dizendo qual será a pauta da lei, que será pautado na liberdade de imprensa, na transparência. Tudo isso já está na Constituição, não precisava, é um monte de blá, 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 e não entra no assunto que a gente quer realmente resolver. No artigo 4º, ele continua fazendo a mesma coisa, não vai para lugar nenhum. Se fosse um filme diferente do filme que eu estou usando para ilustrar, seria uma chatice só. O que acha que pode segurar isso, Sr. Motz? Nada, 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 nada. Vocês precisariam de uma guerra. Tá brincando? Não está. Agora, quando chega no artigo 6º, ah, meu Deus do céu, aí é dureza. É um tal de criar cadastro, de vedar contas sem determinação, tem que manter durante não sei quanto tempo. Gente, uma bagunça só. Para vocês entenderem o que ele está querendo fazer, é como se você obrigasse a todos os mercados terem cadastro, número de série de faca de cozinha. Todo mundo que comprar uma faca de cozinha terá que ter porte de faca de cozinha. O mercado vai ter que informar quantas facas foram vendidas, para quem foi vendida. É vedado o anonimato. Todo mundo que passar pelo caixa precisa se identificar porque comprou uma faca de cozinha. Ou seja, as pessoas iam começar a comer só com colher. Então, onde está o erro? Diz aí, estudante de direito, você que está aqui no meu canal, já deixou o like, já se inscreveu? Então vai lá, responde nos comentários aqui embaixo, ó, qual é o erro desta lei? Vou responder desde já e esperar que você faça o comentário mais técnico aqui embaixo, tá bom? Bom, o erro é que a lei está apontando para a ferramenta, e a ferramenta é meramente uma ferramenta, ela não faz condutas. A lei deveria estar apontando para o usuário, para aquele que faz mau uso da rede, não para o fornecedor da rede, o fornecedor do serviço. É mais ou menos como você criar uma punição para o fabricante de armas e nenhuma punição para o assassino. Não faz sentido nenhum. Então, o que a lei deveria fazer de forma clara é criar o tipo penal para quem comete fake news com o objetivo de manipular a sociedade, criar pena e dizer: quem comete este tipo de estelionato qualificado vai ter pena de X a Y. Simples assim. E sobre as redes terem cadastro, é uma questão de colaboração, de criar mecanismo de colaboração com os criadores de apps, com criadores de redes sociais, para estreitar esta comunicação e poder investigar. É melhorar a polícia científica, é melhorar, criar uma inteligência que realmente sirva para que a gente investigue crimes, não ficar investigando inimigo político, né? Ou se auto-blindando. O político gosta muito de fazer isso. Nós temos aqui uma cultura jurídica de achar que a verdade é relativa. Porém, para fins jurídicos, legais, nós não podemos
ter o conceito de verdade filosófica, aquela verdade relativa. Para fins jurídicos, a verdade precisa ser real, pré-definida. Inclusive, o personagem que cria todo o sistema da fake news avisa a outros interlocutores o tempo todo que a verdade não pode vir à tona. Pela curtição, para ter uma história para contar. Não, não pode contar a ninguém. Ah, tá, tudo bem, eu tô brincando. Não, você não pode contar. Então a gente percebe que é a fake news criando sistemas e se autoprotegendo do seu grande inimigo, a saber, a verdade. Eu sou o Dr. Elton Fezan e se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e deixa o seu like. Toda semana temos um conteúdo jurídico de forma leve para você acompanhar. Eu achei que aí foi dentro da Rede Globo. É assustador. Você pode melhorar a vida de milhões de pessoas só compartilhando conhecimento. Dê o seu apoio com like e faça essa informação circular para o maior número de pessoas. Nós sabemos que o conhecimento liberta.